Oi, gente. Boa tarde, gente. Tudo bem? Olha, pra quem não me conhece, né, eu sou a Rose, tá? Eu sou uma pessoa, vou me apresentar assim, eu sou uma pessoa louca, apaixonada pela fisiologia humana, sou estudante de fisioterapia e sou muito apaixonada, alucinada pela Bíblia. Então, gente, como nessa época de quarentena, eu estou me dedicando a estudar muito, né, sobre como eu posso, né, absorver aquilo que Deus me deu como dom, como grande paixão, né? E aí, como que eu posso ajudar as pessoas à minha volta, né? Eu posso ajudar falando um pouquinho que eu sei, né? E a gente sabe que nós somos responsáveis por aquilo que propagamos e por aquilo que recebemos. E nós temos esse poder de, diante das coisas boas que nós podemos apresentar para as pessoas, praticarmos o bem. E é isso que eu vou falar hoje. Por quê? Vai ser difícil para mim, porque eu tenho um problema sério. Eu tenho um problema de baixa autoestima intelectual, sou um pouco acanhada em relação para falar, né? Que fica mais difícil. Mas enfim, se eu não tentar, eu acho que eu não vou conseguir ajudar as pessoas. E mesmo na época que eu leio, então, até então leio sempre, né, a Bíblia, eu acredito que quanto mais eu falo sobre aquilo, mais eu me encho daquilo, e é muito importante para o meu crescimento profissional, né, para que eu possa ser um ser humano que vou ler aquilo, acreditar naquilo e fazer valer cada ensinamento e cada aprendizado que eu tive durante esse decorrer da minha caminhada, né, em que eu quero desenvolver uma vida melhor. Então vamos assim, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre partes, né, da fisiologia humana, sobre o nosso corpo, sobre cada parte do nosso, sabe, cada órgão, cada necessidade, cada vértebra, tudo que eu for aprendendo, eu vou ensinar. Mas assim, eu vou ensinar, mas ele falando com as duas coisas que eu mais amo. Eu amo a Bíblia e eu amo a fisiologia. Como que eu vou poder fazer uma coisa que seja alinhada? Então eu vou pegar as coisas que são pertinentes, aquilo que Deus quer que nós façamos, e vou estar fazendo isso, porque eu já leio a Bíblia já faz muito tempo e ela me dá uma liberdade de falar porque eu sei onde está, né? Então fica mais fácil para mim. E eu vou estar dando dicas aqui também sobre a importância de cuidarmos de nós. A Bíblia fala que padecemos por falta de conhecimento. Nosso padecimento espiritual está pelo padecimento do conhecimento espiritual. Mas o nosso padecimento fisiológico também está ligado àquilo que nós não aprendemos sobre nós de verdade, né? Ou então não atentamos os nossos ouvidos para buscar o conhecimento. Então vamos lá. E eu vou passar por uma parte aqui que eu já vou começar falando sobre uma coisa muito legal, entendeu? O que Deus fez para cada um de nós, né, gente? Eu vou começar com ele, porque é ele, é dele, é para ele todas as coisas, né? E o fundamento de nós encontrarmos hoje tanta gente que não consegue encontrar respostas e não consegue desenvolver coisas melhores, e ao invés do passar dos anos começarem a ficar mais saudáveis mentalmente, estão adoecendo e padecendo por coisas pequenas. Existem com pessoas que perdem grandes coisas na vida por causa de pequenas. E às vezes é um certo cuidado, uma certa precaução que a pessoa não tira, é uma certa atenção que ela não dá para sua estrutura corporal, não dá atenção à importância que são os nossos músculos, as nossas vértebras, as nossas articulações e como acontece esse cuidado. Então eu gostaria de ser útil para alguma coisa, né? Eu tenho que servir para alguma coisa nessa vida, né, gente? Porque não dá, né? Então eu vou tentar ser o mais séria possível, tá? Eu tô batalhando muito para ser uma pessoa muito séria. Então, quero, vamos torcer para que dê tudo certo, tá, gente? Então vamos lá. Olha só, eu vou falar sobre 1 Coríntios 6:19, que fala sobre essa parte do corpo humano. Quem somos nós? Nós, assim, desde o início, vamos pensar, lembrar que nós não somos seres carnais vivendo um mundo espiritual. Somos seres espirituais vivendo um tempo carnal aqui. Estamos só de passagem. E aqui fala sobre esse templo, né, que é destituído, que é relacionado sobre o nosso corpo, uma matéria a qual não tem eternidade aqui, mas ela tem um fundamento. Em 1 Coríntios 6:19 diz assim: Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ó, que maravilha, eu fico muito satisfeita que esse corpo não é meu, gente, pertence a Deus, né, aqui, porque eu sei que ele vai cuidar muito bem. E melhor ainda, né, eu não vou precisar ficar com essa carinha o resto da vida, né, gente, porque o corpinho vai ficar e vai um espírito, e com certeza deve ser um trem de louco, né, vamos orar para que seja. Então, nós somos uma obra feita pelas mãos de Deus. Cada parte, cada detalhe, cada
cada estrutura, cada fibra do capilar, cada fio de cabelo foi Deus quem projetou para cada um de nós. E eles precisam de cuidado. Nós precisamos do cuidado do corpo, da alma e do espírito. E ele começa dentro de quê? Dentro do conhecimento, porque nós padecemos porque não conhecemos a verdade, não conhecemos o fundamento de todas as coisas, né? E qual a importância de termos uma vida que é apregada naquilo que Deus falou assim: eu vim para que tenha vida em abundância. Mas também é necessário que conheceis as coisas que tragam uma abundância para essa vida. As coisas que trazem abundância na vida não são as coisas materiais, mas as coisas físicas, porque um corpo são, a mente vai estar sã. E isso aqui é um dos processos em que eu vou estar falando agora, nesse intenso conhecimento aqui, que eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante, né? O nosso corpo. Pois é, como nós temos um processo chamado apoptose, que é uma morte celular que é natural do nosso corpo. Todos os dias células morrem, mas outras nascem. Isso que acontece, essa morte celular, chamada apoptose, é uma morte muito natural, uma morte intensamente, ela é importante, é como se fosse o cair das folhas das árvores, né, para que outros possam frutificar, para que eles possam nascer, fazer as novas células. Pois é, mas para construir uma nova célula é importante fortalecer o nosso corpo para que ele possa fazer essa produção. Então, aí que nós vamos entrar com uma contextualização bem bacana, porque vamos falar uma parte da alimentação, vamos falar uma parte do que movimentação do nosso corpo, o que precisa ser feito. E cada vídeo eu vou falar sobre algumas coisas que é muito interessante, né? Até então, por eu não conhecer, eu achei muito interessante hoje, e eu conhecer isso é muito legal. Tá bom. Nós temos hoje em dia uma coisa que tem feito muito mal ao ser humano. Hoje em dia existem situações em que as pessoas elas não têm controle, elas têm compulsão, elas são viciadas em redes sociais, internet, computador. E aí o que acontece? Isso afeta grandes partes neurológicas. Nós não somos seres humanos, né, poxa, eu vou falar assim, que o nosso corpo é como se fosse uma máquina perfeita. Vamos analisar um carro. Um carro, ele tem a sua parte biomecânica. Nós também temos a nossa parte biomecânica, que procede de um motor intenso no nosso corpo, que ele precisa bombear, ele precisa mandar combustível, ele precisa mandar todas as coisas, e nós vamos falar disso pouco a pouco aqui, né? E a importância de nós conhecermos e cuidarmos de nós, para que futuramente nós não possamos nos enferrujar, nos capengar e sofrer e deixarmos de viver aquilo que Deus deixou projetado para a gente. Mas você só vai viver quando você exercer o quê? O cuidado que é necessário para cada coisa. E é muito importante saber disso. Hoje eu quero falar, sabe o quê? Como nós temos o vício de ficar nas nossas redes sociais, entendeu? Hoje em dia é um problema muito difícil, né? É o tempo todo o telefone mandando mensagem, toda hora você vai ver alguma coisa, toda hora acontece coisas assim que você fala assim, gente, eu não vou conseguir sair porque algo sempre está acontecendo. Pois bem, gente. Só que isso está fazendo com que as pessoas tenham doenças terríveis, que as pessoas já não conseguem desenvolver algumas coisas mais. Por quê? Porque o fato de ficar em grande parte assim, ou mesmo assim, lesiona grandes partes das articulações. Nossos músculos, eles não têm resistências. Eles não foram projetados para viver numa posição em que ali possa causar lesões no nosso corpo. Então, e é isso aí que eu venho falar. Mas eu venho falar também relacionado a essa primeira parte, porque nós estamos vivendo uma pandemia. E é um vírus muito intenso. Ele afeta o quê? Ele afeta o nosso pulmão. E ontem eu estava vendo sobre o sistema respiratório, ontem eu estava estudando sobre isso, e eu decidi para fazer um vídeo mais curto, eu quero falar sobre o cuidado que nós podemos ter com o pulmão também. Não é somente você se alimentar por coisas de suma importância, você se alimentar, fortalecer o seu sistema imunológico, é de suma importância. Mas devemos ressaltar uma seguinte situação. Uma parte fisiológica do nosso corpo, ela precisa de quê? Ela precisa de alinhamento. Então, é isso aí que eu venho falar. Nossa caixa torácica, ela precisa de quê? Ela precisa estar expansiva, ela precisa estar aberta. E o fato de nós ficarmos muito tempo assim, o que acontece? Nós vamos atrapalhar o quê? Esse fortalecimento dessas áreas. Nós temos aqui chamado um peitoral maior.
tá? E eu vou ler um pouquinho sobre ele aqui e falar a importância que nós temos que alongar ele, alongar esses músculos que são da parte superior do nosso corpo, né? Nossa cervical, nossa parte torácica, nosso peitoral. Tem outros músculos aqui que eu vou estar falando que ele é de suma importância para cada um de nós. Mas eu quero falar um pouquinho sobre ele, sobre esse peitoral maior. Olha só, o músculo peitoral maior é um músculo forte, ele é em forma de leque, tá? Da articulação e do ombro. Então, ele tem essa função muito importante para isso. Ela participa também da formação de parede anterior da axila. Então, alongar, já sabe, né? Tem que cuidar bem dessa parte aqui para alongar e tem que lembrar que ele faz parte da nossa axila. A inervação é realizada pelos nervos peitoral, medial e lateral. Então, é a quinta vértebra da nossa cervical entre a primeira torácica. Então, dessas vértebras, assim, quando há comprometimento desse peitoral, ao invés de ele ficar expandido, ele começa a ficar encurtado. E aí vem uma parte aqui que é muito importante, em que no resumo que eu fiz, vai dar para falar num tempinho mais curto. Olha, esse músculo também é importante devido à sua função como músculo respiratório acessório. Isso acontece durante todas as condições que interferem no nosso processo respiratório, tais como muitas doenças pulmonares como asma, bronquite, bronquiolite, doenças pulmonares obstrutivas e restritivas. Nesses estados, o peitoral maior ajuda na expansão do tórax. Isso aí, gente. Ontem eu estava falando sobre o sistema respiratório, eu fazendo umas análises relacionadas a isso, como é importante. No nosso lado esquerdo, que fica o nosso coração, o nosso pulmão é um pouco menor. Né? E nós ali também temos os nossos alvéolos pulmonares, nós temos toda a base respiratória que faz com que a nossa condição imunológica possa ficar mais forte. Um vírus, ele pode chegar a entrar em contato, mas ele não vai criar uma lesão porque você tem um músculo forte. Quando o músculo do peitoral está em expansão, o seu sistema respiratório ele consegue ganhar força, estímulo e vencer até mesmo os vírus que entram nessas áreas. Porém, quando o músculo está encurtado, a própria respiração, você não consegue respirar o oxigênio e liberar gás carbônico com muita intensidade, como precisa ser feito. Então, isso atrapalha nosso sistema muscular, esquelético, nosso sistema respiratório atrapalha muito. Por isso, a minha recomendação, né, para que faça parte disso aí, é nós fazermos o quê? O que é importante? Cuidarmos realmente daquilo que possa, para que não possamos sofrer as consequências lá na frente. É cuidar da nossa respiração, mas de suma importância, não ficar o tempo todo nas redes sociais, gente, porque isso acaba pegando e trazendo problemas terríveis, problemas na sua inervação, problema discal, né, e atrofias musculares também, que acaba ocasionando a produção, baixo nível de endorfina, e esse baixo nível de endorfina, quando ele não consegue ser não consegue fazer essa reposição diária, nós acabamos ficando com problemas intensos no nosso músculo, no nosso corpo e afetando os nossos órgãos também. E por isso, quero falar aqui com vocês, quando tiver condições de usar muito tempo o WhatsApp, não consigo, fale por áudio, é legal, fala por áudio. Se você recebe muitas mensagens no seu telefone, por exemplo, eu recebo muitas mensagens no meu telefone, mas eu tenho que bloquear as minhas redes sociais, eu tenho que pegar no meu Facebook, eu bloqueio o meu Messenger. Por quê? Porque eu não tenho condição, as pessoas elas não têm ideia do mal que elas fazem para si, ficar ali o tempo todo nas suas redes sociais e ter que mandar para todo mundo, além de a pessoa acabar lesionando ela acaba lesionando a outra pessoa, e aí fadigando a pessoa, porque muitas das vezes está mandando coisas inúteis, coisas fúteis, e aí que entra com a palavra de Deus também, porque Deus ele é tão bom, ele tem tanta coisa boa para o ser humano fazer. Não, mas as pessoas elas fazem a opção de se autodestruírem com muita frequência. Por quê? E não ganham nada com isso. Hoje em dia nós temos aqui a resposta de muitos corpos, muitas pessoas que adoeceram com muita frequência e que estão com tanto medo desse vírus porque não cuidaram para que eles não tenham. Mas o que? É muito mais fácil você pegar e simplesmente ficar nas suas redes sociais, né? Ficar mandando mensagem desnecessária.
ensine, aprenda alguma coisa, seja um condutor de informações, né, e não simplesmente um propagador de coisa ruim, porque quando você entra nas suas redes sociais, você não consegue ver nada que seja produtivo, nada que seja construtivo. E se você quiser condições de ver algumas coisas, que seja em áudio, coloque seu telefone e escute. E a Bíblia fala, porque você tem que crer, porque você tem que ouvir a palavra de Deus. É ouvir, né? Nem sempre é você ficar lendo. Nós temos a condição hoje de aprendermos a ouvir a palavra de Deus e os ensinamentos que são necessários. Então, quer ouvir? Aprenda a desenvolver coisas boas, aprenda a fazer coisas boas, a parte das coisas ruins, corra o mais rápido que você puder, não dê ouvidos às coisas terríveis, porque também isso fecha os nossos sensores, a nossa forma da gente ter uma iluminação maior. Tem gente que começa a mandar tanta coisa ruim que você começa a se ofuscar, ficar chateado com aquilo, entendeu? E depois você vai ficar olhando, só que daqui a pouco você está começando a mandar aquele também, porque você começa a impactar as coisas que você está recebendo. Só que no final do dia, sabe o que aconteceu? Você foi um propagador, né, e começou a ler aquilo que foi propagado de ruim, né, e o seu corpo ele não teve resposta biomecânica. O cérebro já se torna mais cansado, e um cérebro cansado não consegue produzir, um corpo sem harmonia não consegue mandar estímulos neurológicos e não consegue fazer uma produção de novas células. As nossas glândulas não conseguem produzir grandes partes dos neurotransmissores e as pessoas se tornam dependentes de ansiolíticos, né, precisam tomar alguma coisa para dormir e a pessoa acaba pegando e ficando ali na internet o tempo todo, no telefone o tempo todo, criando lesão. Então, automaticamente as pessoas elas vão adoecendo, definhando e atrofiando os seus músculos, atrapalhando as suas vértebras. O disco do nosso corpo, que é como um amortecedor, já não consegue produzir, porque a falta de alinhamento da nossa coluna acaba tratando tudo isso. E eu vou estar falando sobre grandes coisas relacionadas a isso. A Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, se você é uma pessoa que quer viver alguma coisa boa da sua vida, você tem que fazer as escolhas boas, né? Você tem suas redes sociais, gente, não tem como. Para quem trabalha nela, não tem como. Se você for por uma coisa de necessidade, trabalhe. Mas faça o seguinte, faça alongamentos nessa parte todinha, que trabalhe com que a sua parte do seu pulmão, ele possa desenvolver bons estímulos. Você não possa atrapalhar o bom funcionamento dele. Alongue, eu vou colocar alguns alongamentos nas minhas redes sociais para poder fazer isso. Faça quantas vezes for necessário. Não atrapalha, não, muito pelo contrário, faz muito bem para poder alongar, faz muito bem cuidar de nós mesmos e sermos pessoas melhores, mas só vamos conseguir ser pessoas melhores quando tomarmos as decisões melhores na nossa vida, que é mudarmos a nossa forma de viver, de atentarmos os nossos ouvidos para que não tem fundamento, para que não vai te fazer crescer e muito menos não vai te fortalecer, nem aumentar, melhorar a sua saúde, né? As opções também é quando você procura desenvolver alimentos melhores, colocar alimentos melhores dentro de você, porque também somos aquilo que comemos. Depois você vai falar assim, nossa, eu estou comendo isso, depois eu quero orar para Jesus me curar. Foi que Jesus se olhasse assim, mas eu te dei oportunidade para você comer o melhor. Mas as pessoas escolhem comer o pior e depois que ainda coloca Jesus para poder ajudar a cuidar. Mas Jesus fala assim, eu cuido, instruindo, eu vou cuidar ensinando. E a pessoa vai fazer a opção errada e vai ficar pedindo uma ajuda, a qual você só vai ser ajudado quando você também colaborar. Deus é um Deus que cumpre propósito, mas nós temos que cumprir princípios. E o princípios é ouvir as coisas que são boas e tomar decisões para tê-las em nossas vidas. Se você quer o melhor dessa vida, você tem que aprender o que deve ser melhor produzido em você, porque aí sim você vai ganhar a vida que você realmente precisa. Caso contrário, você não vai conseguir usufruir daquilo que é prometido pra gente, porque as escolhas erradas vai causar um dano terrível na nossa produção, na nossa vida, na nossa velhice. E envelhecermos doentes não é uma condenação, que as pessoas falam assim, vai botar culpa em alguém porque não tem saúde pública, não tem isso. Não tem você que não faz a opção certa, não tem você que não procura conhecer o que é importante, tá? Você tratar o seu templo como templo de Deus é você ter um cuidado muito maior naquilo que Deus te deu para você cuidar e para você evoluir aqui, não para você definhar. Por isso, hoje, eu estou falando sobre essa parte que nós precisamos cuidar. Vamos analisar hoje que cuidar no nosso peitoral maior começa, num princípio, para você começar a ganhar uma imunidade maior no seu sistema respiratório, né? E ficar, né, mais resistente, porque se o vírus chegar,
Então ele vai ter que simplesmente, ó, vazar fora. Porque se você ganha força, você ganha estrutura, você não tem como debater alguma coisa de ruim se você tá fazendo melhor. Ok, gente? Espero ter conseguido falar alguma coisa assim num tempo muito curto, mas o tempo ficou bem longo e foi além, né? Foi além. Mas é isso aí. Então eu vou estar falando sobre cada parte do nosso corpo, cada parte que afeta o nosso cérebro, cada hormônio, cada neurotransmissor, como a função deles, a ausência dessa produção que faz. E estamos juntos e misturados nessa missão. Amém? Um beijo, que Deus abençoe.